Bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa reunião. Você tem algum entendido aí de bebedouro, Thiago? O bebedouro ele disparou para soltar água, mas que acho que acabou agora a água. Né? Não conseguiu travar ali. Estava escorrendo água aí sem parar ali. Se tiver alguém que entende de bebedouro aí depois, então dá uma chegadinha aí. O Pedro da Libiana não está aí, não, né? Ele que trabalha na Libiana de Matão, o aparelho, ele está dando problema aí agora. Tá bom. Gente, então eu vou fazer a palestra hoje, a Carol. A dona Célia aqui, ela se lembrou aqui que a dona Fali está tendo o festinha do aniversário dela lá na educação FESC, né? Ela está completando 99 anos hoje, então o fato dela não estar presente aqui, porque ela está completando 99 anos. Parabéns para ela aí, a espiritualidade continue preservando a saúde dessa mulher. Okay. Gente, vamos então iniciar nossa reunião, como a gente sempre faz. Estou com a garganta bem ruimzinha hoje. Mas vamos lá. Então, fazendo aquele atendimento, passe coletivo que antecede as nossas reuniões. Então, vamos. Feche os olhos e desocupem a mente de toda e qualquer preocupação. Utilizem a mente de vocês apenas para conduzir o relaxamento dos seus corpos, sob o comando da mente, vão descontraindo, relaxando todos os músculos do corpo. Vão sentindo seus corpos bem moles, bem leves, bem soltos, vão ficando assim bem receptivos, permitindo que se abram os canais espirituais, possibilitando a ação de toda a equipe espiritual superior aqui presente. Então mantenha a cabeça erguida, os olhos fechados, não precisam pedir nada em momento algum, mas vamos sempre à parte mais importante, que é a mentalização de Jesus. Pense num Jesus bonito, saudável, generoso, como se Jesus estivesse aqui à nossa frente, flutuando, derramando luzes e bênçãos sobre todos nós. E Jesus, nossa infinita bondade, Ele permita que sejam retiradas todas as influenciações espirituais, negativas, obsessivas, que possam estar atuando de forma a nos prejudicar. Essas influenciações negativas que recebem o nome de obsessores, que os irmãos obsessores sejam retirados, então, de todos nós, de todo ambiente, que esses irmãos, que eles passem e sigam, esses irmãos recebam o choque anímico, o choque magnético dos médios, esse encontro na sala de passes, que ao receber o choque anímico, que esses irmãos recuperem a consciência, a lucidez, passem a reconhecer os espíritos protetores e amigos, sejam todos encaminhados aos lugares de recuperação e tratamento no mundo espiritual. Agora, então, pense nos seus lares, nos locais de trabalho, nas pessoas que passam por problema de saúde, desarmonia no lar, desemprego, alcoolismo, dependência química. Pensaram? Volte novamente a pensar em Jesus, se pedir nada, então que Jesus tire também dos locais das pessoas que se mentalizaram, toda influenciação espiritual negativa, também chamada de obsessores, eles também passem e sigam, recebam também o choque anímico, o choque magnético dos médios, que se encontram na sala de passes. Eu recebi o choque anímico, esses irmãos também recuperam a consciência, a lucidez,
passa a reconhecer os espíritos protetores amigos, sejam todos encaminhados aos lugares de cooperação e tratamento no mundo espiritual. Então, que Jesus permaneça conosco agora e sempre, que assim seja, que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Também estou um pouco ruim, finalzinho de gripe, então vocês me perdoem, mas eu espero que dê certo de passar a mensagem. Hoje, o tema que nós trouxemos para que a gente possa refletir juntos, que é tão importante para o nosso processo de desenvolvimento, para o nosso processo de evolução, é sobre a questão do auto-perdão. Então, a importância do auto-perdão no nosso processo de evolução espiritual. Muitas vezes a gente... Agora está certo. Obrigada. Então, muitas vezes a gente ouve falar muito, né, que a gente precisa perdoar. A importância da gente perdoar para que a gente possa se levar assim, né, a patamares superiores no nosso processo de evolução. Mas tão importante quanto perdoar é a gente se auto-perdoar também. E vocês vão compreender o porquê. Então, dentro do processo da reforma íntima, do processo da nossa lapidação, pouco trabalhamos esse perdão quando é voltado para nós mesmos. Então, a gente tem essa compaixão pelo outro, mas a gente tem essa inflexibilidade para conosco mesmos quando nós erramos. Então, não somos ensinados a ter um olhar mais amoroso conosco mesmos, sendo mais flexíveis e acolhedores com as nossas sombras, com os nossos erros. Então, a gente é ensinado a ter esse olhar amoroso para o outro, né? Então, quando o outro erra, muitas vezes a gente dá conselhos, a gente é solícito, né? E a gente se coloca ali, olha, não faz assim, tá tudo bem, olha, acontece. Mas quando esse processo é voltado para nós, a gente muitas vezes não tem esse auto-perdão, esse auto-amor. Então a questão é por que a gente se trata assim? Então vamos lá, o que é esse auto-perdão? É o ato de perdoar a nós mesmos, se libertar da culpa, da mágoa, do ressentimento. Então olha só, a mensagem aqui é: não é possível ter crescimento espiritual sem que a gente trabalhe o auto-perdão em nossas vidas também. Então, a capacidade de perdoar a nós mesmos, recuperando nossa paz e nossa disposição para evoluir, aceitando nossa responsabilidade na reparação do mal que praticamos. É um passo importante que damos quando, ao ver os fatos que levaram ao erro, sem julgamentos, nós buscamos aprender e reparar o nosso erro. O sentimento de culpa. Então, muitas vezes, dentro do nosso processo aqui de evolução, a gente vai errar e, junto com os nossos erros, vem uma culpa. Esse sentimento de culpa, essa emoção de culpa, que é uma pedra, é uma âncora, que não nos deixa, assim, então, progredir. Então, tratar de culpa no processo psíquico e desenvolvimento espiritual não é algo simples, a gente sabe, né? É um processo de autoconhecimento, mas só que a gente ter a tomada de consciência
do auto-perdão. E que a gente pode, né, ressignificar e mudar, não é simplesmente, então tá bom, não vou sentir mais culpa. Não é assim, é um trabalho que a gente vai fazendo, uma lapidação. Temos primeiro que compreender o que causou tudo isso e ter a tomada de consciência e a partir daí trabalhar os sentimentos e as emoções de forma adequada. Então, essa culpa que nos acompanha, quando a gente tem, sabe aquela coisa do passado, que dá até aquele frio na gente, a gente fala, eu não quero pensar, eu não quero entrar em contato, é como se a gente tentasse apagar. Só que tudo faz parte do nosso processo e de evolução, né? Então, o auto-perdão, quando a gente entende que nós somos seres humanos, Jesus dizia, todos vós sois pecadores. O que significa isso? Que nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, galgando agora para uma era de regeneração. Ou seja, o erro faz parte do ser humano. E se a gente não erra, a gente não é humano. E nem cá estaríamos encarnados. Então, quando a gente tem aquele sentimento de culpa, que a gente não entra em contato com isso, a gente impede a capacidade de se relacionar, enxergar as coisas com clareza e equilíbrio. Afeta nossas emoções, nos fazendo visitar sentimentos de uma forma extrema. Então, aquilo que a gente reprime, ele vem de outras formas. Não adianta a gente esconder. Aí vem como raiva, vem como angústia, apatia, ansiedade. Sabe aquela coisa que a gente não sabe identificar? Então, quando a gente reprime aquilo que a gente não quer ver, e o processo de despertar consciencial é justamente a gente olhar para as nossas sombras. Só se faz a luz quando a gente passa pelas nossas sombras. E tá tudo bem, porque todos somos iguais. E aqui nós precisamos entender o nosso erro como uma escada para o nosso processo de evolução. Então a gente fica preso a essas emoções mais baixas, impedindo assim o nosso crescimento. Então, quantas vezes a gente se sente inferior, que nem aquele erro que a gente estava falando, aquela coisa lá atrás, quando vem a gente fala, nossa, eu não sou merecedora do amor de Deus, eu sou menos, poxa vida, que ser humano horrível que eu fui, que ser humano horrível que faz isso, né? Então, quando a gente permite e fica alimentando isso, a gente não tem o auto-perdão, a gente começa a sintonizar com frequências mais baixas por esse sentimento, por essa emoção de culpa, né? Então, a gente começa a atrair também as consciências e os espíritos que estão na mesma frequência. E aí é um looping infinito, porque eu me culpabilizo por um erro, eu não tenho um alto amor por um erro que eu tive no meu passado, baixando a minha frequência vibratória, e pela lei da afinidade, eu atraio consciências que potencializam essa culpa dentro de mim. Faz sentido isso para vocês? Eu costumo dizer que o passado precisa passar. Então, quando a gente vive muito no passado, isso traz um excesso de depressão. E quando a gente vive muito no futuro, traz um excesso de ansiedade. E o que menos a gente faz hoje em dia é viver o presente. Como o próprio nome diz, é um presente para a gente. Então, ambas as situações e os episódios, nós não conseguimos controlar mais. Porque o que foi, já foi. Eu não consigo modificar, mas eu consigo fazer algo com aquela informação para que eu cresça ali espiritualmente. Quando a gente não libera o passado, ou a gente até mesmo alimenta dia após dia na nossa mente, no nosso coração, a gente fica doente. Lembra? Aquilo que a gente reprime, que a gente finge que não existe, o que acontece? Ele vem por meio de emoções e a gente acaba fazendo o quê? Adoecendo. E a gente não consegue avançar no nosso processo espiritual. Vocês entendem, gente, como o auto-perdão é tão importante quanto a gente perdoar também?
Então, muitas vezes a gente revive certos erros da nossa trajetória e a gente sente de novo aquela gama de emoções. O cérebro, ele não sabe, a nossa mente, ele não sabe o que é passado, presente e futuro. Então, quando a gente fica revivendo, quando a gente pensa no episódio que a gente passou, a gente revive, trazendo liberação de substâncias no nosso corpo, muitas vezes toxinas, e aí é onde a gente acaba adoecendo. E aí torna-se, por vezes, uma forma de punição. Importante compreendermos que todos estamos aqui para evoluir. Eu digo que não existe o mais evoluído e o menos evoluído. Todos estamos aqui no planeta Terra, porque estamos pela lei da afinidade. Não existe o mais iluminado ou menos iluminado. Eu costumo brincar que todo mundo está no mesmo barco e todo mundo é farinha do mesmo saco. Portanto, aqui hoje como encarnados, o processo do erro, ele é tão importante quanto o processo do acerto. Então, o processo de evolução traz essa semente do desabrochar, do crescer, do se desenvolver. A ideia principal é então de sermos pessoas melhores a cada dia, com as experiências e as vivências que nós vamos tendo. E com isso estamos vulneráveis ao que consideramos erros. Como que a gente aprende? Não é com o erro? É igual uma criança que a gente está falando. Olha, não bota o dedinho ali, olha, não faz isso. Como é que a gente vai programando a mente dessa criança? Como é que ela vai entendendo até a gente se tornar adulto? Errando. Então a gente precisa ressignificar, trazer mais leveza e flexibilidade para aquilo que a gente considera um erro. Um erro é somente uma experiência, uma vivência que vai trazer um amadurecimento e um aprendizado quando que pelo livre-arbítrio a gente escolhe que seja assim e aí a gente cresce. Olha que bonito isso, quanta sabedoria que existe por trás de cada erro. Porque se fôssemos prontos, se não fosse necessário o erro aqui e agora, a gente não estaria aqui. Seríamos espíritos elevados em outras dimensões, em outros planetas. Mas o erro, ele faz parte de todo o nosso processo. Vocês entendem? Eu não estou falando que a gente tem que ficar errando, mas ter um olhar mais amoroso pelaquilo que passou e entender qual foi a lição. Os nossos erros, eles são professores, são ferramentas, quando que bem canalizadas, bem compreendidas para o nosso processo de ascensão. A lei da polaridade. Então, eu sempre digo que nós somos governados pelas leis divinas, pelas leis de Deus, pelas leis universais. A lei da polaridade nos diz assim, olha que interessante, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos, em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Carol, o que é esse trem aí? O que significa? Significa que nós vivemos nesse mundo de dualidade, nesse mundo de polaridade. Existe o alto, o baixo, o branco, o preto, a luz, a sombra, o quente, o frio. Vocês podem perceber. Assim como existe o erro e o acerto. Então faz parte aqui hoje, cá como humanos encarnados, a gente passar pelo processo do erro, porque ele é uma ferramenta, um professor para o nosso processo de evolução. O errar, quando a gente ressignifica os erros do nosso passado, a gente olha de uma forma diferente, a gente abre um portal para que a gente possa evoluir. E isso se chama auto-perdão.
Então a gente navega entre esses dois lados. A luz, a sombra, o erro, o acerto, o bem, o mal, positivo, negativo, o prazer e a dor, preto, branco, claro, escuro, alto, baixo, dia e noite, seco, molhado. A gente está nesse mundo hoje, que tem as duas polaridades. Então, é aceitar o que somos, luz e sombra, seres em processo de evolução, compreendendo assim que o erro é parte fundamental de qualquer aprendizagem. Pergunte, por exemplo, a qualquer professor. Então, a sua função é nos ensinar e não ser instrumento de angústia ou dor. Vocês estão compreendendo? Aquela coisa do passado, aquela assombração, que às vezes a gente chega até a sonhar com aquilo. Aquilo foi o que vocês poderiam dar dentro do estágio consciencial que vocês estavam. Uma flor, ela não pode dar um perfume se ela é uma semente. Faz sentido para vocês? Então, muitas vezes somos brotinhos e sementes e a gente se cobra de emanar perfumes que a gente ainda não tem, tá tudo bem. Então, quando olhamos os eventos que nos feriram, sem sentir todas as emoções novamente, percebemos que não tínhamos maturidade para fazer melhor, mas que isso acabou corrigindo os nossos rumos, trazendo o aprendizado que necessitávamos para continuar nossa evolução. Então, assim, eu deixo de alimentar as mágoas e os ressentimentos. A gente tem que pensar assim, ó, eu dei um momento que eu poderia, dentro do que eu era, com o que eu conseguia. E tá tudo bem, olha que bonito, esse é o processo de evolução. O processo de aprender a se perdoar também é um processo de reforma íntima que auxilia no nosso processo de evolução, na nossa lapidação, da nossa moral. Então, é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de paciência, resignação e humildade. Por que humildade, Carol? Porque eu vou olhar para o meu erro sem julgamentos. Assim como eu devo olhar para o erro do outro sem julgamentos também. Lembram? Porque ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos aqui para aprender. Não existe o erro maior ou o erro menor. Existe que nós erramos. E o que eu faço com aquela vivência é que muda toda a minha trilha, o meu desenvolvimento espiritual. Então, por que é tão importante a gente entender isso? Porque os irmãozinhos aí, né, que ainda menos esclarecidos, quando a gente tem aquele sentimento de culpa na nossa mente, no nosso coração, eles aproveitam da gente. Então, o que acontece? A gente não consegue evoluir, porque pela lei da afinidade, não é culpa deles, é nossa mesmo, porque a gente está naquele padrão vibratório da culpa, da raiva, com a gente mesmo. Eles vêm ali do nosso lado, eles ficam trabalhando a nossa mente. É aí que a gente não consegue evoluir, porque a gente fica naquele padrão, a gente fica naquela frequência e a gente não percebe, mas eles colocam algo no fogo. Então, quando eu não quero pensar, aí que eu penso mais, aí que eu me autopuno mais, aí é que eu me sinto mais culpada, aí é que eu me sinto pior, eu me sinto o pior ser humano do mundo. Então, quando eu trabalho o auto-perdão, eu consigo sair dessa frequência entendendo que foi uma experiência que eu poderia dar ao que eu tinha no momento. E tá tudo bem. Estamos aqui para isso. Então, a falta de auto-perdão faz com que a gente sintonize esses irmãos, sendo influenciados e dificultando o nosso processo de desenvolvimento espiritual.
Por que o auto-perdão é tão difícil, então? Muitas vezes é mais difícil a gente ter esse perdão pra gente do que a gente perdoar, né, a terceiros. Isso se dá por algumas razões. Às vezes, baixa autoestima, perfeccionismo, excesso de autocrítica com a gente, inflexibilidade com a gente mesmo e até a falta de autoconhecimento pode nos levar a não perdão conosco mesmos. Em vez da gente se perdoar, a maior parte de nós se culpabiliza, colocando uma lente de aumento sem necessidade naquele erro que já passou. Há uma supervalorização do erro que a gente cometeu, ainda que muitas vezes seja pouco e fácil ali da gente corrigir. Então, ressignificando os erros humanos, né? Como lidar? Foi aquilo que eu falei para vocês. Os erros fazem parte do nosso processo de desenvolvimento aqui. A gente tem, muitas vezes, um condicionamento dentro da nossa sociedade, onde a gente tem que ser perfeito. Tudo bem? Ah, tudo bem. Aí a gente tem que postar o melhor para o outro, é uma competição de egos que a gente alimenta. Mas a gente que está no caminho da reforma íntima e da espiritualidade, a gente não alimenta o nosso ego, a gente alimenta a nossa espiritualidade, nosso autoconhecimento. Então a gente é condicionado dentro da nossa sociedade a não mostrar as nossas fraquezas. E o erro, ele é enxergado como uma fraqueza do ser humano. Por isso que a gente se sente tão mal. Quando a gente ressignifica que não. O erro, ele é um caminho, uma vivência, uma experiência que eu tive para que eu chegue no meu melhor, para que eu chegue no meu acerto. A gente não está aqui para evoluir. Como que a gente vai fazer um desenvolvimento, um caminho de evolução, sem a gente experimentar coisas que a gente considera erros? Tá fazendo sentido para vocês isso? Então, é isso que a gente precisa começar a internalizar. O erro, ele não é algo ruim. Ele não é uma sombra, ele não é algo negativo, ele não é... Não! O que a gente chama de erro é um caminho, uma experiência que eu tive, que eu falei, isso não é bom para mim. Eu, com a consciência, eu, Carol, vivenciei isso, eu falei, qual as consequências disso? Não vão ser boas ou não foram boas. Então eu tive aquela experiência e daí eu faço o quê? Escolho um outro caminho. Então o erro, ele é uma ferramenta de direcionamento para as nossas vidas. Ele não é algo para a gente ficar se punindo e se autocobrando e assim a gente não conseguir evoluir. Certo? Então é uma ferramenta de evolução. Como eu falei para vocês, que graça teríamos se fosse perfeitos nessa dimensão e nesse planeta a gente nem aqui estaria. Por isso, um dos fatores que nos diferencia hoje como raça humana, existem raças mais evoluídas, sim, mas hoje o que nos diferencia como seres humanos, uma das características principais nossas é a questão do erro. Olha que interessante. Faz parte. O quanto o erro nos ajuda e o quanto nos norteia para o nosso processo de despertar. Jesus já dizia, todos vós sois pecadores, falhos, nós iremos pecar, nós iremos errar. Porém, eu vou fazer um parênteses aqui importante no nosso processo de autoconhecimento, que é errar, todos nós vamos. Errar é o quê? Eu vou ficar batendo nessa tecla, que é para vocês saírem daqui com erro significado. Errar é uma experiência que eu tenho, que me norteia para aquilo que eu quero, que é o meu processo de evolução. É isso. É uma experiência, uma vivência. Esse é o erro, certo?
Então, essa experiência todos nós vamos ter. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu fui para esse caminho aqui, então toda escolha tem uma consequência, certo? Então, eu posso escolher o que quer que eu queira, mas eu sou prisioneiro das consequências das minhas escolhas. Ok? Então, eu posso escolher isso aqui. Eu, com a tomada de consciência, penso, não foi legal. Aí eu venho para cá. Isso está de acordo com o meu processo de evolução, aquilo que eu quero para mim, para que eu possa despertar, para que eu possa evoluir? Ok, então eu vou por aqui. Mas vai chegar um caminho que eu vou falar, não, isso aqui também não é legal, então eu vou por aqui. Então os erros são isso. Porém, gente, o que acontece muito é que muitas vezes eu venho para cá, eu vejo que não está legal e eu permaneço. Eu sei que eu errei, eu sei que a vivência não está legal, eu permaneço. Então, se eu errei, eu preciso aprender com aquele erro e não insistir novamente naquilo. Então, uma passagem de Jesus que fala sobre uma mulher adúltera, acho que é isso, né? Da pedra, que todo mundo ia jogar pedra nela, acho que está mais para frente. Né? E aí, Jesus perdoa, mas ele diz, vai e não peques mais. Ou seja, aprendeu, não volta mais. O erro é ali, é uma experiência, você fala, não está legal. Então, não vou ficar insistindo no erro. Livre-arbítrio, mais uma lei universal, nós somos livres para escolher qualquer coisa que nós queiramos, porém, somos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. E aí, com todo esse processo que acontece, eu insisto no erro, eita lasqueira. Eu volto nessa vida, ou na outra, ou na outra, ou na outra, dependendo daquilo que eu escolho, para resgatar. Certo? Então, insistir em um erro inevitavelmente volta para nós, criando mais karmas e sujeiras dentro da nossa encarnação. Me travou. Super, travou aqui. Estava no fim. Agora foi. Então, o auto-perdão e a reforma íntima caminham juntos. Então, auto-perdão é quando uma pessoa se perdoa pela falha que cometeu com ela mesma. Reforma íntima é a transformação constante que realizamos no nosso espírito, ou seja, é importante o auto-perdão para que a gente cresça. Ambas são necessárias para a nossa evolução. A humildade de nos reconhecer como seres falhos é uma chave para a mudança do comportamento, certo? Então, o Chico já dizia, agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas eu não teria saído do lugar. Porque as facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Então, aquilo que eu falei para vocês também, a gente precisa ter cuidado para não cair num padrão de vitimização, onde a gente nos esconde por trás dos nossos erros também. Então, é sempre ter um equilíbrio. Eu preciso me perdoar, mas eu não posso usar também esse meu erro como uma muleta, certo? Então, onde a gente começa a se esconder por trás dos nossos erros, ou começamos a utilizar o auto-perdão como muleta para aquilo que precisa ser mudado e melhorado dentro de nós. A gente deixa o papel de vítima, porque ninguém é vítima aqui,
e nos tornamos protagonistas da nossa própria evolução, abraçando com Jesus o nosso propósito de vida. Então, perdoar, gente, é sentir o amor de Deus por nós também. Perdoar é ter a humildade da gente se reconhecer como humanos aqui e agora. É aceitar hoje o que a gente veio fazer aqui. E ser parte humana nossa é lidar com os nossos erros. Sejamos gentis e carinhosos conosco. Aceitamos com coragem e humildade. Cientes de que os erros são parte da vida e podem nos levar a crescer mais rapidamente. Olha que bonito isso. Mais rapidamente. Quando eu entendo aquele erro lá atrás, eu falo, puxa vida, que legal, o que eu aprendi com isso? Qual foi a chave que virou? Né? Qual foi a ficha que caiu? Como que eu posso usar aquilo hoje para a minha vida? Essa é a dinâmica dos erros na nossa vida. E nos auxilia a crescer mais rapidamente. Então, eu falo uma frase que fala assim, ó. Quando a gente olha para os nossos erros, a gente fala assim, ó, agora, ó. Já falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E vamos recomeçar. Então, Deus, em sua infinita bondade, nos dá um dia após o outro para isso. A gente não está aqui mais para perder tempo, galera. A gente precisa expandir a nossa consciência. Então, se tem alguma coisa lá no passado que ainda assombra vocês, peguem todas essas informações, porque nenhum de vocês estão aqui à toa. Essa mensagem é exatamente para nós, para o nosso coração, não é para a gente ouvir dos ouvidos físicos, mas o nosso coração conectado com a nossa alma, certo? Eu espero que ajude no processo de evolução espiritual, assim como sempre me ajudou no meu processo também, meu despertar. Gratidão a todos.